Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir mais esse vídeo que nós estamos gravando aqui, pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui nesse vídeo e vamos gravar o vídeo de número 9, ou melhor, o vídeo de número 10. O vídeo de número 9, nós fomos até o verso de número 7 do capítulo 3 do Evangelho que escreveu João. Nós estamos nesse propósito diante de Deus, de expor aqui através deste canal, através desses vídeos que a gente grava aqui, na simplicidade, né, do que eu tenho em casa, né, que eu estou usando, o meu celular, a câmera do meu celular, meu cantinho aqui na minha casa. E a ideia é expor o Evangelho, expor a palavra de Deus, que é o Evangelho, né, que a revelação que Deus deu por meio de Jesus, as suas palavras que estão escritas aí. Nós já gravamos o Evangelho que escreveu Marcos, foram 55 vídeos, foram 16 capítulos, nós fomos gravando verso a verso, estão todos expostos aí. E agora nós estamos gravando o Evangelho que escreveu João, o apóstolo João, estamos no capítulo 3, esse então será o 10º vídeo. Nós estamos falando de um assunto, não é? Difícil, complicado, né, de nós entendermos, mas extremamente necessário para a nossa salvação, que é o novo nascimento, né? Nós já gravamos um vídeo anterior, o vídeo número 9, uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. E fomos até o verso 7 desse capítulo, Jesus tendo essa conversa com Nicodemos. Sobre o quê? Sobre a necessidade que todos nós, não tem esse e não tem aquele, todos nós precisamos, se um dia quisermos estar no reino de Deus, estarmos no céu, né? Estarmos eternamente com Deus, nós necessitamos nascer de novo. Por quê? Porque Jesus, nessa conversa com Nicodemos, e quem era Nicodemos? Já falamos aí no vídeo anterior, mas vamos repetir, né? Ele era príncipe dos judeus, ele estava entre os fariseus, religioso, né? Um homem respeitado entre os judeus, conhecedor das escrituras, né? Como os demais amigos dele daquela religião dos fariseus, chamado aí, essa seita que estava lá entre eles, os fariseus, né? Tinha fariseu, tinha saduceus, herodianos, então vários segmentos desta religião chamada aí judaísmo. E esse homem chamado Nicodemos, ele participava dos fariseus, da seita dos fariseus. Como acontece hoje, né? Hoje no meio cristão, do cristianismo que nós chamamos, existem muitos segmentos, né? Existem vários segmentos dentro do cristianismo. Então tem os católicos, tem os evangélicos, os tradicionais, os pentecostais, enfim, em vários segmentos, né? E aqui não era diferente, tinha os fariseus, saduceus e outros que a gente não é, mas o principal aqui, essa seita principal, eram os fariseus, né? Os fariseus eram o maior número naquele tempo. E eu creio que até hoje, né? Mas este homem, então, Nicodemos, ele era dessa seita, né? Dos fariseus que aparece aqui. E a palavra vai dizer, nós já dissemos, só recordando aqui, né? Que ele foi ter de noite com Jesus. E essa conversa com Jesus, né? Ele reconheceu que Jesus vinha de Deus, era um mestre vindo de Deus pelos sinais que Jesus fazia, né? Jesus fez muitos sinais, ele estava ali em Jerusalém, ele entrou no templo, purificou o templo, né? E ele fez sinais,
durante a Páscoa, próxima estava a Páscoa dos judeus, eles estavam ali por conta disso, né? Os judeus. Então Jerusalém nesse tempo aqui, eu creio eu que estava bem cheia de gente, era uma festa tradicional ali do judaísmo, e até hoje é Páscoa. E era uma ordenança da parte de Deus que todos os judeus, israelitas, né, todos os do judaísmo participassem dessa festa lá em Jerusalém, no templo que ali estava. Então havia muitas pessoas ali nessa época que Jesus estava conversando aí com Nicodemos. E ele traz uma explicação que é da necessidade que todos nós temos de nascer de Deus. E ele fala que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, para que nós possamos estar um dia no reino de Deus, participantes do reino de Deus, não precisa, porque é um reino espiritual, não é um reino carnal, não é um reino deste mundo, né? É um reino espiritual, então nós precisamos nascer de Deus, né? Nascer de novo. Porque se nós ficarmos só na carne, nós pertencemos a esse reino, reino do mundo, reino da carne, é onde nós estamos, né? Todos nós nascemos do quê? De uma vontade, né? Houve um casamento, normalmente é assim, né? Hoje em dia não precisa mais nem disso, né? Mas normalmente é assim, se une um homem e uma mulher através de um casamento, e deste matrimônio, por um relacionamento sexual entre o casal, né, o marido e a esposa, nasce então uma pessoa carne, né, um que é nascido desse relacionamento carnal. Embora tudo pertença a Deus, é Deus que concede a vida, né? Tudo é Deus que faz. Mas, depois que nós nascemos da carne, então é necessário para que... Então nós passamos a pertencer a este mundo. Viemos, né? Nascemos, lá, depois de 9 meses, nasce lá a pessoa carne. E nós passamos a andar neste mundo. Vivemos aqui, alguns têm o tempo de vida mais curto, outros mais longo, mas normalmente 60, 70... né, o normal, né? 80, alguns pela sua robustez, pela sua saúde, chega aos 90, um ou outro, a gente fica até admirado quando vê, né? Chega aí aos 100, mas o tempo de vida nosso é esse tempo aí, né? Da carne, 70, 80, né? E vai chegando esse tempo, né? Eu já estou aí com meus 58, chegando aos 58, a gente já vai sentindo o peso, né? Da carne já enfraquecida, né? Então, alguns morrem mais cedo, né? Devido a seus problemas, às vezes acidente, às vezes uma doença, não é? Às vezes uma fatalidade que acontece na vida da pessoa, morre jovens, né? Morre até crianças, mas enfim, elas são nascidas, essas pessoas são nascidas da carne, né? Então nós pertencemos a este mundo. Então, para pertencer ao reino de Deus é preciso nascer de Deus. E como é que acontece isso, né? E Jesus falava disso para Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo. Ele até perguntou assim para Jesus: mas será que eu preciso então, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe, depois de velho, e nascer de novo? Como é que pode ser isso, né? Jesus conversando com Nicodemos, e o Nicodemos não estava entendendo que a necessidade, então, da pessoa nascer de novo. E o que seria nascer de novo, então? Né? Nascer de Deus, nascer do Espírito, pela água e pelo Espírito, né? Então nós nascemos de novo. Como é que acontece isso? Não é somente um ritual, né? Esse nascer de novo, ele é representado por um ritual do batismo, mas não é o ritual. Um batismo somente fora das Escrituras, fora do conhecimento das Escrituras, é um batismo, na verdade não é um batismo, a pessoa tomou só um banho, né? Alguns por imersão, outros por aspersão, mas enfim, é só um ritual, e não é isso. É o batismo que João Batista fez, os próprios discípulos de Jesus faziam, é o batismo para arrependimento de pecados.
Então o batismo ele traz esse sentido, né? Nós, sendo pecadores carnais que somos, né? Quando nós nos entendemos o Evangelho, compreendemos o Evangelho, que é a água viva, que é a palavra de Deus que nos alimenta, né? Que nos mata as nossas sedes, né? Espiritual. Enfim, quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos Jesus, colocamos a nossa fé somente nele, em Cristo Jesus, aí nos arrependemos de nossos pecados, reconhecemos primeiro, né? Porque a maior dificuldade nossa é reconhecer que nós somos pecadores, né? Nós reconhecemos o pecado de muitos que estão em nossa volta, muitas vezes. Mas o nosso próprio pecado é difícil a gente reconhecer, né? Então nós somos, muitas vezes, rápidos em apontar pecado dos outros, né? Por isso que Jesus falou assim, olha, você quer tirar o cisco que tem no olho do seu irmão, mas não percebe a trava que está no seu olho, né? Então primeiro nós temos que tirar a trava que está no nosso olho, para depois querer tirar o cisco do olho do irmão, né? Daquele que está ao nosso lado. Então isso mostra o que para nós? Que nós somos rápidos em enxergar o cisco que está no olho da pessoa, mas muitas vezes não conhecemos reconhecemos o nosso pecado, né? E assim somos todos nós. Então a palavra vai dizer que todos nós somos pecadores, uns mais, outros menos, uns fazem pecados mais graves que trazem consequências maiores. Por exemplo, você mentir é uma coisa, né? Você vai ter a consequência daquela sua mentira. Você matar uma pessoa é uma outra gravidade, né? O pecado é o mesmo, é pecado do mesmo jeito, né? Então todo pecado é pecado diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Só que existem pecados que trazem consequências maiores. Então, para a pessoa. Então, que comete. Mas diante de Deus, o pecado é pecado. Você, né, tanto o assassino quanto o mentiroso, eles estão perdidos da mesma forma. Eles também vão, né, para a perdição eterna, se não se arrependerem dos seus pecados. Então é isso que Jesus estava explicando para Nicodemos, né? E observe que Nicodemos, ele era um homem príncipe, né, dos judeus. Então ele era um homem conceituado, né, assim como todos os fariseus eram, assim como nos dias de hoje, né? Muitas pessoas são conceituadas em nosso meio, principalmente no meio religioso, né? Principalmente quando uma pessoa é famosa. Observe para vocês verem como é que acontece, né? Nós tivemos a morte de um apresentador de TV, uma morte trágica, um rapaz novo ainda, estava aí muito rico, tinha muito dinheiro, e era uma pessoa, segundo o testemunho de muitos, uma pessoa boa, né? Uma pessoa que ajudava as outras pessoas, uma pessoa boa, né? Correta, vamos dizer assim, diante dos homens, diante da sociedade, né? Então, só que por uma fatalidade ele morreu, ele veio a morrer, né? E as pessoas começam a dizer, tá vendo? Ele vai para o céu, ele está com Deus, né? Porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava os outros, uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa do bem, né? Olha só, ele, depois que morreu, ele doou seus órgãos, ajudou muitas pessoas, não é? Isso tudo, irmãos, olhando pelo lado humano, pelo lado social, pelo lado da sociedade, isso é bom. E nós devemos incentivar isso, né? Isso, não estou falando contra isso, não. A pessoa tem que ser boa mesmo. Nós temos que ser bom, né? Nós precisar ajudar os outros, nós precisamos ajudar. Jesus ensinou isso, né? O próprio Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, ele nos ajudou, né? Ele nos ajudou muito. Se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, se não fosse Jesus ter feito carne, habitado entre nós e passar tudo que ele passou, nós estávamos todos perdidos, né? Então nós somos salvos por meio do sacrifício de Jesus, né? Jesus cumpriu a justiça de Deus no nosso lugar. Então isso mostra para nós o que, irmãos? Mostra para nós que nós, por nós mesmos, embora sejamos pessoas boas, né? Embora sejamos justos diante dos homens, da sociedade, vivamos nossa vida corretamente, pagamos nossas contas direitinho, né? Vivemos honestamente do nosso trabalho, cuidamos da nossa família, ajudamos as pessoas, enfim. Mas tudo isso
não tem nada, para salvação não conta. Por quê? Embora nós todos sejam, muitas pessoas sejam boas, fazem o bem ao próximo, mas todos pecamos, meu. Todos pecamos, né? Por uma mentira, nunca deixamos de mentir alguma ocasião em nossa vida, ou alguma coisa errada que nós fazemos muitas coisas erradas. Jesus, acusaram aquela mulher pega em adultério, levaram até ele, estavam lá todos com pedra para tirar a pedra nela. Levaram ela até Jesus e perguntaram para Jesus: está escrito na lei, toda mulher que foi pega em adultério, ela tem que morrer, apedrejada, né? Colocaram isso diante de Jesus. Jesus falou: a lei diz isso? Diz. Então, quem não tiver pecado aí, atira a primeira pedra. E a palavra vai dizer que todos largaram as suas pedras e foram embora, né? Então, irmãos, isso mostra para nós o quê? Todos nós pecamos, todos nós erramos, por melhor, né? Então as pessoas colocam no céu aquelas pessoas que são boas e são rápidas de jogar no inferno aqueles que são ruins, né? Aos nossos olhos, aos olhos humanos. Então, vocês estão me vendo aqui, né? Eu estou aqui vestido com a minha, né? Com a minha camisa, gravando aqui, arrumadinho, bonitinho, né? Então vocês estão vendo a minha aparência, né? Mas e o que está dentro de mim? Será que o que eu estou falando aqui, eu estou sendo sincero em minhas palavras? Será que eu não estou mentindo? E os meus pensamentos aqui, que estão na minha mente, né? Então, irmãos, quem conhece o nosso interior, quem conhece o nosso coração, quem conhece a nossa mente é Deus. Deus olha para o nosso coração, Ele não olha somente a aparência, Ele olha para o nosso coração. E a sociedade, a nossa sociedade que vivemos, ela tem isso, né? Ela olha muito a aparência das pessoas, mas não olham o interior das pessoas. E não há quem fale, a Bíblia vai dizer que não há um só justo sobre a terra. Todos pecaram, né? Por menor que seja o seu pecadinho, não, mas eu sou uma pessoa que eu peco, né? Mas eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, amém, irmão. A gente deve ajudar mesmo. Mas eu estou falando em termos de salvação, em termos de vida eterna, isso não conta. É isso que Jesus estava fazendo, estava colocando aqui para Nicodemos, né? Nicodemos não estava entendendo bem, então eu não sei bem como é que é isso, não. E Jesus vai explicar para ele, né? E nós fomos aqui até o verso 7, né? Quando Jesus, no verso 7, não te maravilhes, né? Porque ele estava maravilhado do que Jesus estava falando, nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe, se tornar nascer, né? E Jesus termina o verso 7 dizendo assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Necessário, Nicodemos. Você precisa, você necessita nascer de novo. Para quê? Para que você possa realmente ser salvo. Então observe aqui que Nicodemos, sendo religioso, praticante da sua religião, não é? Entre os fariseus, um homem justo diante dos homens, eu acredito, um homem praticante da sua religião, ainda assim, né? Jesus olhou para ele e falou: você precisa nascer de novo. Então não é por ser por ser religioso, pertencer ao à religião evangélica, católica, espírita e tantas outras religiões aí que até dizem ser cristãs. Não é por isso. É pelo sacrifício que Jesus fez. É a nossa fé. Fé em quem? Fé no quê? Nós mesmos? Na nossa religião? Na nossa igreja? Não. A fé em Jesus, no que Jesus fez. Jesus é o Cristo, o Messias enviado, o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados na cruz, segundo as Escrituras, já tinha revelado isso, que aconteceria, certo? Ele foi sepultado, né? Ficou na sepultura o sábado, no domingo pela manhã ele ressuscitou, seria ao terceiro dia, não é? E por essa morte e ressurreição de Jesus, ele pagou na cruz os nossos pecados. Ele, sendo sem pecado, Filho de Deus, vindo de Deus, sem pecado, é só ele, feito homem, sem pecado, é o único Jesus, só ele.
Ele então morre na cruz, certo? E na cruz ele leva o pecado de todo aquele que nele crê, que nele deposita a sua fé nele, crê que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E aí nós recebemos a justiça de Deus que está em Jesus. Jesus, sendo perfeito, sendo sem pecado, ele levou sobre si os nossos pecados, ele pagou a nossa conta. E agora ele sendo justo, Jesus sendo justo, né, por ter morrido na cruz, ele pagou a nossa conta, agora ele aplica essa justiça que ele fez, ele sendo Deus encarnado, ele aplica a todo aquele que nele crê. Então nós somos salvos pelo que Jesus fez. Ninguém é salvo pelas obras que faz. Devemos fazer boas obras. Deus até prepara as boas obras para fazer, não é? Por exemplo, pregamos o Evangelho. Eu estou aqui pregando o Evangelho, é uma obra que eu estou fazendo, né? E eu vou ser salvo por causa disso? Porque eu estou pregando o Evangelho aqui? Não. Eu vou ser salvo porque eu ajudei alguém aqui, dei uma cesta básica, agora é final de ano, né, Natal. Eu dei um presentinho para um, presentinho para outro. Eu vou para o céu por causa disso? Não. Eu canto na igreja, eu vou na igreja, eu canto, né? Eu prego na igreja, eu ajudo os outros, e agora eu vou para o céu por causa disso? Não. Nós vamos pertencer ao reino de Deus, nós só vamos pertencer ao reino de Deus por meio de Cristo Jesus, da justiça de Deus em Cristo. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus, sendo sem pecado, sendo Deus, né, vindo de Deus, ele se fez carne, veio até nós, morreu na cruz. Então, ressuscitou ao terceiro dia, pagou a nossa conta, voltou ao Pai e ele vai voltar. A palavra diz que ele vai voltar. Para quem? Para aqueles que são seus. Quem são os seus? Aqueles que têm fé nele, que depositam a sua fé nele. Não depositam a fé na sua justiça própria, mas na justiça de Deus em Cristo Jesus. Esses são salvos. Se nós colocarmos a nossa obra, qualquer obra que fizermos, ou a nossa religião, ou ajudar o próximo, a obra de caridade, que isso deve ser feito, Jesus ensinou isso, Jesus fez isso, não estou falando contra não, por favor, entenda isso. O difícil para a pessoa entender é isso, né? Quer dizer que a pessoa que fez mal a vida inteira, chega no final da vida dele, ele se arrepende do seu pecado e recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, ele vai para o céu. E eu que vivia a vida inteira uma vida correta, certinha, bonitinha, se eu não se arrepender dos meus pecados e não receber Jesus, eu vou para o inferno? É isso mesmo. E para nós é difícil entender, compreender essas coisas. Por que é assim? Porque é para que ninguém se glorie, para que ninguém fale assim, não, eu vou para o céu porque eu mereço, certo? Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu vim aqui reivindicar, né, um pedacinho do céu. Por quê? Porque eu fui religioso, o seu nome, eu preguei, eu sou o irmão João, que é lá da Pedreira, lá de Guará. Eu preguei o seu evangelho, gravei muitos vídeos, coloquei na internet, então agora eu quero o meu pedacinho de céu aqui. Não, irmão, não é assim, não é assim que funciona. Ninguém vai se gloriar diante de Deus, ninguém, porque a glória pertence a Deus, que enviou Jesus para pagar a nossa conta. Então Deus colocou todo mundo debaixo de pecado, para usar de misericórdia, né, através da morte de Cristo. É essa salvação de Deus para nós. E as pessoas ficam, né, achando que por suas obras, e igrejas ensinam assim, religiões ensinam assim, que quanto mais caridade você fizer para os outros, mais o melhor lugar você vai estar reservado para você. Não é isso. Aí você tira o sacrifício de Jesus, você tira a glória de Deus, você coloca a glória no ser, na sua obra, no que você é. Então é isso que Jesus estava explicando aqui para Nicodemos, né? Embora eu não vá dar continuidade hoje nesse vídeo aqui, mas isso é um assunto que nós precisamos entender. É difícil para nós entendermos isso muitas vezes. Por quê? Porque, como eu disse, é mais fácil você acusar os outros, ver o pecado dos outros, mas não, é difícil a gente reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos errados, né? Por exemplo, numa briga, muitas vezes,
de casal, por exemplo, marido e mulher, nós costumamos um acusar o outro, né? Ah, você fez isso, você fez aquilo, você fez... Mas observe que ninguém reconhece, né? Que você é tão errado quanto o cônjuge seu, né? Você fez coisa errada como ele fez. Por isso que não acontece o perdão, porque a pessoa acusa o outro, um fica acusando o outro e não se perdoam, né? Por quê? Porque um acha que o outro que está errado. Ninguém reconhece que os erros são de ambos, né? Ambos erraram aí nas suas vidas e merecem perdão. E isso é difícil para nós, né? Reconhecer. Então, esses fariseus, eu queria deixar aqui também, Jesus, então, pregando, né? Ele foi muito acusado pelos fariseus porque ele pregava isso, né? Ele pregava a justiça de Deus nele, que aconteceria nele, na sua morte e ressurreição. Mas os fariseus, por não entenderem isso, né? Como Nicodemos aqui, ó, não entendeu, eles acusavam Jesus de várias coisas. E Jesus chegou a repreender eles de uma forma firme. Está aqui em Mateus, capítulo 23. Todo o capítulo 23 de Mateus é Jesus conversando, né? E falando aos seus discípulos sobre os fariseus, sobre os religiosos, né? Então, ele fala de quem? Olha aí o capítulo 23, o verso 1. Ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, Jesus falando a eles, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Cadeira de Moisés, por quê? Porque eles se consideravam o sucessor de Moisés, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, porque eles ensinavam coisas corretas, né? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então eram hipócritas, né? E assim somos todos nós, irmão. Não estou aqui acusando eles, não, mas é Jesus falando, ó, né? Assim somos todos nós. Queria colocar mais alguns versos aqui em Mateus 23 mesmo, não vou ler todo, porque o capítulo é extenso, né? Jesus fala forte contra eles aqui. Mas observe aqui, né? Eu vou ler a partir do verso 25 do capítulo 23. Jesus falando aos seus discípulos, conforme nós lemos aqui no capítulo 1, a multidão que estava acompanhando Jesus, a respeito dos fariseus, a respeito do judaísmo, que gostavam de assentar na cadeira de Moisés, se julgavam justos diante dos homens. Eles também gostavam de colocar roupas especiais, né? Roupas longas, para parecer que era diferente dos outros, que era mais justo que os outros, contra esses que Jesus estava falando. Né? Falando a quem? Falando da multidão que estava seguindo Jesus. Então tem vários ais aqui, né? Ai daquele, ai desse, né? E aí, no verso 25, ele diz assim, eu queria chamar a atenção de vocês a respeito disso. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócritas são pessoas falsas, né? Pessoas que dizem, ensinam coisas e tem uma máxima da hipocrisia que eu era adepto dela e falava assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é a máxima do hipócrita, né? Todo mundo que fala isso é um hipócrita, na verdade, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, faço o que eu mando você fazer, mas não pratico o que eu faço. É a falsidade, né? A máxima da falsidade é isso aí. E Jesus estava falando contra esses aqui, os fariseus, que eles falavam, ensinavam o povo a fazer, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus falou, observe o que eles ensinam, mas não procedais conforme as suas obras. E nós todos somos assim, irmãos. Ensinamos aos nossos filhos muitas vezes isso. Faça o que o seu pai faz, manda, mas não faz o que o seu pai faça. Então a gente fala para o filho, por exemplo, que não deve beber, bebida alcoólica, mas a gente mesmo bebe. A gente fala para o filho que não deve fumar, mas a gente mesmo fuma. A gente fala para o filho que não deve prostituir, mas a gente mesmo prostitui, né? Então observe todas essas coisas. Por quê, irmão? Porque todos nós somos pecadores, somos falhos. Não tem melhor... Todos nós pecamos, a palavra de Deus colocou todo mundo debaixo do pecado. E é a misericórdia de Deus que nos alcança, que nos salva. É a glória dele, de Deus, não é do homem. Então ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato,
mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, vocês limpam o exterior. Aqui não está falando de copo nem de prato, ele está usando uma figura. Vocês limpam por fora, mas por dentro está tudo sujo. É como você pegar uma louça, né? Lavar o prato, o copo por fora, mas por dentro não lavar, está sujo. Então você olha o copo assim por fora, está limpinho, né? Mas a hora que você olha por dentro, está tudo sujo, né? Então isso é hipocrisia. E isso todos nós somos assim, viu? Todos que não conhecem o Senhor Jesus, e até os crentes, até os que estão dentro da igreja, que se dizem religiosos. Olha que Jesus estava falando aqui contra os religiosos da sua época, né? A religião que existia lá no tempo dele, né? O judaísmo, os fariseus, chamando eles de hipócritas. Por fora está limpinho, mas por dentro está tudo cheio. Aí você fala, é mesmo, mas todo mundo, não estou acusando ninguém aqui, porque eu também sou assim. Eu também sou necessitado da misericórdia. Só que como é reconhecer isso, demorou, irmão. Demorou, porque eu achava que era bom, ruim era o outro, o vizinho, né? Aí veja bem, o verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Primeiro você lava por dentro, né? Para que também o exterior fique limpo. Então você vai lavar uma vasilha, né? Você limpa por dentro e por fora, não só por fora, né? Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, continua falando, ó, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Aí vai falar dos sepulcros caiados, que são pintados, né, por fora, os sepulcros. As sepulturas que existem nos cemitérios, né? As pessoas muitas vezes enfeitam lá as sepulturas, né? Colocam até mármore, pintam, colocam fotinha, nome, bonitinho, fica bonitinho o sepulcro, né? Coloca lá uma cruz, coloca lá as imagens, flores, enfeitam tudo, né? E vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, se olhando por fora, aquele sepulcro, aquela sepultura, realmente parecem formosos, bonitos, né? A gente vai no cemitério, aqui na cidade onde eu moro, em Guaratinguetá, a gente entra no cemitério, que é um cemitério considerado aqui das pessoas mais antigas, um dos primeiros cemitérios, a gente vê cada sepulcro lá bonito, né? Uma coisa bonita, é mármore, pedras caríssimas são colocadas ali, né? Principalmente os famosos aí, né? Os considerados personalidades aí e por dentro, olha lá, realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Abre lá para ver, né? Quando a gente vai tirar o morto dali, né? Tem um nome agora que não está vindo na minha mente. Então, quando você vai usar aquela sepultura, que já faz um tempo que o morto está ali, a gente faz a exumação, né? Agora veio então tira o corpo dali. A gente vê, né? O resto dos mortais ali, os ossos, né? Se não fizer o tempo, então, se abrir uma sepultura nova, aquele cheiro, né? Insuportável, né? Toda imundícia, mortos, pessoas mortas, assim eram eles, né? Por fora bonito, mas por dentro ossos e imundícia, vermes, né? Que comem as pessoas ali, enfim. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, diante dos homens, os homens olhavam os fariseus, os religiosos da época de Jesus, pela sua vestimenta, pelo seu porte, né? Até pelo seu falar, pelo seu ensinar, eles pareciam justos diante dos homens. Então tem pessoas que você olha, né, principalmente os padres, os pastores, os religiosos, né, que se vestem. Muitos padres gostam de se vestir com aquelas roupas, né, colocar mitra, colocar cheio de coisa, né, as indumentárias aí que as pessoas usam. Então você olha assim, parece uma pessoa justa, né? As pessoas até dizem que são santos, estão lá no céu, intercedem por nós, né? Canonizam aí, né, as pessoas pelas suas obras que fizeram aqui na terra. Mas olha o que Jesus fala, né? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Assim somos todos nós, irmão. Por mais bonitinho que nós pareçamos, né? Colocamos uma roupinha bonita para mostrar a nossa santidade, a nossa justiça, que nós somos justos, corretos, né? A nossa fala, né? Falamos, né? Não, eu não faço isso, eu não faço isso. O fulano faz isso, o fulano faz aquilo, eu não. Eu sou uma pessoa, pago minhas contas direitinho, trabalhei, né? Sou aposentado, mas trabalhei, paguei minhas contas, meus impostos, tudo bonitinho, né? Mas não é isso, irmão, não é isso que justifica nós diante de Deus. Porque nós temos os nossos pecados, por mais certa que tenha sido a nossa vida, né? Por mais que os homens olhem para nós e nos considerem justos, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, falsos, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Olha aí, vocês, né? Pegam lá os sepulcros dos profetas que morreram antes de vocês. Vocês adornam, né, as pessoas que vocês consideram justas, que foram justas, né, os sumos sacerdotes que vinham, que morriam, né? Vocês edificais os sepulcros. E ainda dizeis assim: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, as pessoas, né? Se nós existíssemos na época do nosso pai lá, nós não tínhamos matado esse profeta aqui não, do jeito que eles mataram. Porque é o que Jesus vai dizer aqui, ó, no verso 31, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, porque os profetas eram mortos pelos religiosos que iam lá confrontar os seus pecados, né? Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Vocês encheram, vocês são iguais aos seus pais, né, na verdade. E olha que palavra forte que Jesus usa aqui, ó. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como é que vocês vão escapar? Vocês são falsos, vocês falam, mas não fazem, não praticam. Vocês adornam, né? E falam que se vocês vivessem no tempo do seu pai, vocês não teriam matado os profetas. Tudo mentira, né? Tudo falsidade. Se eles tivessem vivido lá naquele tempo, eles tinham matado também, né? Vocês são serpentes, raça de... Assim somos nós, irmão. Nós somos assim. Jesus estava falando aqui com os religiosos, mas nós somos assim. Todos nós somos isso, ó. Raça de víboras, serpentes. Aí ele fala assim no 34: portanto, eis que eu vos envio profetas. Deus enviava, né, profetas para falar com os fariseus, com o povo dele, sábios, escribas, perdão. E a um deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis da cidade em cidade. Assim até hoje, irmão. Deus nos levanta para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, para falar de Deus, para falar de Jesus às pessoas, para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, serem salvas. Essa é a intenção nossa aqui. E nós também não somos justos não, irmão. Nós somos justos pela fé em Cristo. Por nós mesmos, por melhor que nós queiramos ser, né, ainda tropeçamos, pecamos, falhamos muito. Imagine, então não tem outra forma. Nós vamos para a condenação do inferno, da morte eterna. Como é que nós vamos escapar se nós somos assim? Raça de víboras. Então, eis que eu envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis, crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Fizeram isso com Jesus. Mataram, crucificaram o Filho de Deus. Quem fez isso? Os religiosos, os fariseus. Embora tivesse tudo já programado por Deus, tivesse tudo profetizado por Deus, que assim aconteceria, mas mostra para nós o que? A falsidade nossa, a maldade que existe dentro de nós. Muitas vezes nós olhamos, né, a paixão de Cristo, que é representada aí através de teatro, principalmente na época aí da chamada Semana Santa, e nós choramos, né? Bom, mas se nós estivesse lá, será que nós não tínhamos crucificado Jesus também? Certamente que sim. E muitos crucificam Jesus até hoje,
Até hoje. Até hoje, se nós bobear, nós estamos crucificando Jesus de novo. Porque negamos a Ele, negamos a salvação em Cristo, colocamos nossas obras no lugar dele. E aí no verso 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Porque esses eram justos? Porque eram enviados de Deus. Era Deus que enviava eles. E como é que nós sabemos que nós somos de Deus? Quando nós nascemos de novo, nascemos de Deus. Aí vai lá, tem a ver lá com João 3, onde nós estamos. Percebe, não? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, vocês. E aí houve lá um terrível, irmãos, uma perseguição em Jerusalém, houve a destruição do templo, da cidade, o general Tito, romano, que estava dominando ali naquela época, entrou em Jerusalém, destruiu o templo, né, espalhou os judeus. Então, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, sobre vocês. E muitos ali presenciaram a destruição do templo, né, a perseguição que houve. E aí ele termina aqui no 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Por quê? Por que ele fala aqui? Quantas vezes quis eu ajuntar? Porque era Jesus que estava ali, era Deus. Então Deus enviava os seus profetas com essa intenção, para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e ficassem debaixo da asa de Deus. Era o próprio Espírito de Cristo que estava ali nos profetas naquele tempo, né? Falando com eles. Mas eles não quiseram, matavam os profetas. Mataram o Filho de Deus, mataram João Batista, cortaram o pescoço dele. João Batista falava para Herodes, né? Você está em adultério, você não pode, você tomou a mulher do seu irmão. Aí João Batista foi degolado por causa disso. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo, desde agora, me não vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, reconhecer que Jesus veio em nome de Deus. E Ele é bendito eternamente. Amém. Então, irmãos, é isso que Jesus está querendo mostrar para Nicodemos aqui, que era um fariseu, que ele repreendeu lá em Mateus 23, que nós lemos, e está falando conosco hoje também. Então perceba, irmãos, que não é, eu não estou aqui, irmãos, pregando evangelho com intenção de arrumar lugar para mim no céu, não. É o contrário, é porque Jesus já me salvou e preparou para mim um lugar na casa do Pai, porque ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único, e pus a minha fé somente nele, no sacrifício que Ele fez. É por isso que eu estou aqui pregando, e Ele prepara isso aí para nós pregar aqui, no meu caso, aqui, aproveitando essa tecnologia, esse canal. Outros pregam nas igrejas, eu também prego às vezes na igreja, outros pregam por aí, né, pelas cidades, pelos hospitais, pelos presídios, outros vão a outros países, outros pregam nas praças, enfim, Deus vai usando, preparando tudo isso para nós. Mas qual é a intenção nossa, então? É para pregar o Evangelho, para que você deixe de colocar a sua fé nas suas obras, na sua religião, na sua justiça própria, e coloque a fé em Cristo, na justiça de Deus. É só assim que nós vamos escapar da condenação eterna. Todos aqueles, por melhor que sejam, irmãos, por mais bonzinho, Madre Teresa de Calcutá, né, Gandhi, Frei Galvão, perdoe da nossa cidade aqui, um homem de Deus, um homem bom, né, Maria, né, essa Aparecida que eles colocam aí, né, enfim, os que fizeram milagres, papas, pastores, né, líderes religiosos, que olhando assim parece ser justo, né? E nós devemos andar assim mesmo, não estou dizendo que é errado andar assim não. O errado é nós colocarmos isso como justiça nossa, para estar um dia diante de Deus. Aí nós anulamos o sacrifício de Cristo. Cristo morreu de balde, né? Morreu em vão. Porque se a justiça nós podemos alcançar o céu pela nossa justiça, para que Deus enviou Jesus? Para quê?
morrer em nosso lugar, na cruz do dia que ele morreu. Amém? Então, embora nós não andamos aqui, né? Mas eu precisava deixar esse vídeo com essa mensagem. E, querendo o Senhor, nós vamos partir do verso 8, que Jesus vai trazer, vai continuar explicando essa questão do novo nascimento para Nicodemos, né? E eu creio que Nicodemos foi um homem que entendeu, recebeu o Senhor Jesus, porque depois a gente vai ver lá ele também lá defendendo Jesus numa causa. Depois ele foi um dos dois que pegaram o corpo de Jesus lá e levaram para a sepultura, enfim. Nós vamos ver, falar de Nicodemos mais para frente. Aí eu creio que ele também foi salvo. E eu quero que você seja também, né? Eu creio na minha salvação, não porque eu sou bom, ou porque eu sou justo, ou porque eu sou religioso, ou porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço, né? Como formam as pessoas, eu coloco terno, ou estou aqui pregando a palavra, ou ajudo alguém, né? Dou uma cesta básica. Não, isso aí nós devemos fazer mesmo, e nós fazemos mais do que a nossa obrigação, você quer saber? Mas eu tenho a minha fé em Jesus, e é por meio dele que eu creio que um dia eu vou estar por toda a eternidade no reino de Deus, né? E eu gostaria muito de te encontrar lá, né? Você que está me ouvindo aí, gostaria demais, mas entenda isso, é somente através de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, coloque sua fé somente em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus senão por mim. Coloque sua fé somente nele. Dobre os seus joelhos aí no seu quarto, diante de Deus. Reconheça: Deus, eu sou pecador, sou falho, eu não tenho como estar diante de ti senão por Jesus. Então eu recebo, sinceramente, né? Não é só da boca para fora, recebo de verdade, ajoelhado diante de Deus, não é diante de mim, do homem, não. Diante de Deus, porque o padre, o pastor é pecador, eu sou pecador, todo mundo é pecador, mas diante de Deus, no nome do Senhor Jesus, né? Confesse os seus pecados a Deus, reconheça: Deus, eu fiz isso, eu menti, eu fui adúltero, né? Eu roubei, eu fiz tanta coisa errada, eu falei mal dos outros, nossa, eu não tenho como, sou idólatra, idolatrei ídolos, né? Mas eu reconheço tudo isso diante de ti e peço perdão em nome de Jesus. E recebo hoje Jesus como meu único Salvador e Senhor da minha vida, né? Receba-me, pede para Deus, clama a Ele. E depois vai ler a Escritura, vai pedir o Espírito Santo para Deus. Deus vai enviar o Espírito Santo para você, Ele vai ensinar você as Escrituras. Procure uma igreja que pregue Bíblia, né? Olhe, observe, peça para Deus discernimento para você não entrar em qualquer lugar, né? Tem muita gente qualquer, não estou aqui acusando ninguém, mas, né, tem tantos religiões falsos por aí. Então peça para Deus discernimento, né? Sinceramente, Deus vai te dar, né? Eu tenho a minha, né, religião, eu tenho a minha, não digo religião, eu tenho a minha entidade religiosa que qual eu frequento, né? Eu não coloco aqui, porque aqui meu propósito é falar somente de Jesus, porque é Jesus que salva, a minha entidade religiosa não salva, né? Mas se você quiser conhecer, né, eu estou aqui à disposição. Te levo lá sem medo. Apresento para você o pastor presidente, né, que é um homem sério, um homem de Deus, porque crê em Jesus. Porque ele também, a fé dele também está em Jesus, ele prega Jesus, ele prega a palavra, né? Todos nós somos falhos, todos, né? Mas justificados em Cristo Jesus, um dia nós estaremos por toda a eternidade com Ele. E estou aqui à sua disposição, se você quiser. Mas se não, peça para Deus, Ele vai te colocar num lugar que você possa aprender verdadeiramente a Sagrada Escritura e colocar sua fé somente em Jesus, e você será salvo. E um dia nós estaremos por toda a eternidade. Vai ser uma alegria muito grande encontrar você por lá. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.